Olá, bem-vindo, bem-vinda ao Capital Talks. O que nós fazemos aqui? Conteúdo, empreendedorismo, investimento e nova economia. Eu sei que você precisa de tudo isso. Portanto, fique ligado, porque a partir de agora, só conteúdo de altíssima qualidade. Capital Talks tem o orgulho de apresentar para você Davi Braga. Pessoal, primeiro, muito obrigado pela presença de todos aqui. Eu vim falar sobre o futuro dos negócios. Eu vim falar sobre a minha visão do que eu acredito que todos nós precisamos olhar daqui para frente em termos de negócio. E eu vou trazer um pouco de uma retrospectiva, falando sobre a jornada antiga, a maneira antiga de se fazer negócios e a nova maneira de se fazer negócio. Para mim, o fato é um só. O mundo mudou e se a gente não se adaptar a essas novas tendências que estão por vir, a gente não só não vai crescer, porque se fosse não crescer, até estaria ok. Tem gente que opta por não crescer e está tudo certo. Porém, se você não se adaptar às novas tendências, a tendência natural que aconteça é que você vá pelo caminho completo oposto. Porque não funciona mais, o mundo mudou. O futuro dos negócios. Mas antes de começar, eu quero rapidamente contar um pouco da minha trajetória para vocês. Eu comecei com 13 anos vendendo material escolar online numa startup chamada Listed. Eu sei que o rosto não mudou muito, é a mesma coisa, mas 10 anos se passaram, na verdade 10 não, 11 anos, quase 12 anos se passaram desde que eu comecei a vender material escolar aqui com a Listed lá atrás. A minha história tomou repercussão nacional e eu fiquei conhecido como um jovem talento, um garoto de 13 anos que criou uma startup de venda, adolescente alagoano que fatura 100 mil por mês com o app que ele criou e várias outras matérias que surgiram gerando repercussão sobre a minha marca e a minha imagem. O que foi fantástico para mim. Eu fui o mais jovem do Brasil a lançar um livro sobre empreendedorismo. Eu lancei esse livro com 14 anos de idade e ele se transformou no livro best-seller. E depois disso eu fiz um TEDx. Alguém me viu no Shark Tank aqui? Pô, que massa, muito massa. Eu não poderia pagar pela tamanha escala de mídia que o Shark Tank me proporcionou. Esse vídeo ele tem mais de 12 milhões de visualizações em todas as redes sociais e vários de vocês me conhecem por conta do Shark Tank. Essa empresa que eu levei no Shark Tank, a Listed, eu vendi ela com 18 anos de idade e dizem que eu fui um dos mais jovens a fazer um exit completo de um negócio aqui no Brasil. E eu não estou começando assim dessa maneira para falar que eu sou o bom, nem nada do tipo. Eu estou falando isso apenas para dizer para vocês que tudo isso que foi feito, as pessoas diziam que era impossível. Era impossível criar uma empresa com 13 anos de idade. Era impossível participar de um Shark Tank, de um TED com 14, 15 anos de idade. Era impossível. E sabe qual é o pior? Eu acho que essas pessoas estavam certas. Eu escutei uma frase um tempo desse dizendo assim: os pessimistas costumam ter razão, mas são os otimistas que ganham o mundo. Se eu for bem pensar, não fazia sentido eu criar uma empresa com 13 anos. Se eu for bem pensar, não fazia sentido eu levar uma empresa com 14 anos para 57 cidades no país. Se eu tivesse bem entendendo o tamanho do desafio que eu estava enfrentando, provavelmente, de fato, eu não conseguiria. Então, sem saber que era impossível e por acreditar que era possível, eu simplesmente fui lá e fiz. Se eu tivesse sido um pouquinho mais realista, eu não precisava nem ser pessimista, eu não faria. Eu vejo que temos dois grupos de pessoas, aquelas que constroem coisas incríveis e aquelas que simplesmente acreditam no que todos dizem. E aí talvez aqueles que atingem coisas maravilhosas sejam de fato os malucos, sejam de fato os loucos. Eu acho que eu sou um deles. E acho que temos vários aqui que são dessa espécie. Uma espécie diferente. Daqueles que mesmo que todos os fatos te mostrem, não faça, não coloque o pé, não tente, a gente simplesmente, por maluquice completa da nossa cabeça, acredita que é possível e por muitas vezes a gente se surpreende de fato conseguir. É verdade o que eu estou falando? Quem está lá fora talvez nunca entenderia o que é você mergulhar de cabeça num sonho e você conseguir ver a materialização completa daquele sonho acontecendo na prática. Hoje, mais cedo, eu estava dando uma entrevista e eu me lembrei das entrevistas que eu dava quando eu comecei lá atrás e eu via os comentários das pessoas dizendo assim: Davi, não diziam Davi, falava assim, daqui a 10 anos a gente vai ver o resultado desse moleque, vamos ver se ele de fato é bom, vamos ver se de fato ele é real. Cá estamos, 10 anos depois, e eu quero apresentar para vocês um pouco dos resultados que eu tenho hoje, daquilo que eu venho fazendo. Hoje são 27 empresas, não apenas negócios de tecnologia, não apenas startup,
Cadê a Iris, a minha sócia? A gente tem uma empresa de blocos de construção chamada Lightcon, tem uma empresa de saúde, tenho sim empresas de tecnologia, empresas de gestão empresarial. São diversos segmentos de atuação que hoje eu estou tocando. São 27 empresas no total. E eu construí uma empresa de educação e consultoria como um canal ativo de captação de oportunidades para aquilo que eu de fato sou bom. Comprar e vender empresas, comprar oportunidades baratas e vender oportunidades na primeira oportunidade que surgir. Esse é o desenho do meu ecossistema que eu construí. Então, talvez alguns de vocês olhem para mim e falem assim, ou veem no Instagram, na rede social, aquilo que eu faço, aquilo que eu fiz, e por muitas vezes vocês pensem, pô, deve ser mais um desses vendedores de curso por aí. Sim, eu entendi que essa era uma estratégia fantástica de captação de oportunidades incríveis para fazer negócios gigantes. Por muitas vezes, a gente não aproveita das oportunidades que surgem pelos preconceitos e preconcepções que surgem em relação a esse mesmo tópico, porque é um universo gigantesco, onde eu consigo de fato servir, e eu entendi que eu posso usar minha inteligência, minha competência para multiplicar exponencialmente os resultados que os negócios podem gerar. Isso para mim é fantástico. Tá escutando aí, cara? Tamo junto, bro. Valeu. No final das contas, a mensagem que eu vim passar para vocês é uma só. A mensagem de que o mundo mudou. A maneira de se fazer negócios no tempo de hoje é diferente do que era antigamente. Eu digo que a gente está vivendo numa coisa chamada de era das transformações não lineares, onde as mudanças elas crescem em menos tempo, a gente tem mudanças cada vez mais relevantes, mudanças cada vez mais exponenciais, em todos os quesitos. Avanço tecnológico, era da inteligência artificial, mas mais importante, estamos vivendo uma epidemia de consciência, uma epidemia de informação. O fluxo de informações e a capacidade de compreensão, de absorção dessas informações multiplicam exponencialmente a cada dia. Eu te garanto que hoje você recebe uma volumetria de informações maior do que os seus avós receberam provavelmente a vida toda. E você está conseguindo adquirir, conceber, captar todas essas informações para dentro. Então, por um lado, a gente tem uma volumetria de produção, de volume de informações, de quantidade sendo gerada e crescendo cada vez mais, e na outra ponta, a gente tem um acréscimo de quantidade de informações sendo consumidas. Então, nessa epidemia de informações que a gente tem, o mundo mudou. E se a gente não aprender como se movimentar e se posicionar nessa nova geração, quem não se posiciona é posicionado. Se você não for aquele que opta intencionalmente por escolher qual caminho você quer seguir e entende quais são os mundos, as referências, o que está surgindo, você vai ser aquele que vai ser, não o que vai escolher, mas não o que vai optar, decidir o que é que vai ser do teu futuro. Você vai ser somente aquele que só vai ter uma opção, aceitar aquilo que surge. Então, é preciso se movimentar e se posicionar enquanto é tempo. E as mudanças no tempo de hoje, elas tendem a acontecer rapidamente e com cada vez mais volatilidade e relevância. Então, uma mudança, uma transformação que antes demorava muito tempo para acontecer, agora achatou o tempo e aumentou o tamanho, por conta da volumetria de informações e por conta da velocidade com que essas mudanças estão sendo perpetuadas e comunicadas para frente. E isso aqui é infinito, né? Então, cada vez mais estamos vendo mudanças mais relevantes, e com mais volatilidade e com menos tempo necessário para essas mudanças acontecerem. Então, antigamente, a Revolução Industrial foi um processo que demorou 20 anos para acontecer. Hoje a gente pode viver o equivalente a uma renovação industrial em muito menos tempo e com um impacto a nível global, a nível mundial, superior ao que foi aquilo, a cada dia. Então, nesse novo mundo, quem vai ganhar não são os mais rápidos, quem vai ganhar não são os mais fortes. Esse é o grande problema, que tem muita gente grande preocupada, porque quem está ganhando nesse mundo não são os maiores, não são os mais ricos, são os que mais rapidamente entenderem e atenderem essas mudanças que estão surgindo. Então, quem consegue captar esse estágio de mudança, se antecipa com velocidade, é quem governa nesse novo tempo. Quem se antecipa quanto a isso governa em todos os mercados que existem. Então, é muito louco pensar que a gente está vendo grandes corporações que estão literalmente sendo amedrontadas
por jovens de 20 e poucos anos, que muitas vezes ainda moram na casa dos pais, que se juntam em 3, 4 e que estão assustando grandes corporações. E essas grandes corporações, elas só têm um caminho natural para com isso, é comprar esses pequenos. Então a gente está vendo um mundo onde esses pequenos que eram desrespeitados anteriormente estão sendo não apenas respeitados, mas também são os que mais estão, nesse período de tempo, ganhando dinheiro, porque eles entenderam como é que essa nova linguagem desse novo mundo funciona. Vocês estão entendendo o que eu estou trazendo? Sim ou não? Sim. Perfeito. A maneira de fazer negócios mudou porque a sociedade mudou, não o contrário. Então, essa mudança, ela é uma mudança de pessoas para pessoas. E por conta desse padrão de consumo, por conta dessa mentalidade pessoal, humana ter mudado, a nossa necessidade de se adaptar em termos de negócios cresceu de maneira exponencial. Não são os negócios que mudam o mundo, são a sociedade, as pessoas que mudam e os negócios acompanham. E eu quero mostrar para vocês agora como é que eu enxergo que isso acontece. Com esse volume de informações, as pessoas estão mudando. Quando as pessoas mudam, a maneira de pensar muda. Por consequência, a maneira de agir muda. Por consequência, surgem novas necessidades, interesses, desejos e foco. E, por consequência, o padrão de consumo na ponta mudou e o nível de exigência também mudou. Porque hoje estamos vivendo uma comodização de quase todas as coisas. Então, tem muita oferta de muito produto sendo disponibilizado e sendo contactado e chegando na mão do teu cliente. Ele está recebendo isso na ponta e ele está escolhendo quem? Aquele que melhor entende e atende a sua necessidade. Porque antigamente ele comprava do primeiro que aparecia. Era tipo assim, ó, eu só tenho uma opção. Eu vou comprar do mercadinho do meu bairro, porque é o único que chega até mim, é o único que está próximo de mim. Hoje em dia não. O teu cliente ele tem a opção de escolher entre mais de 1.000 fornecedores potenciais que ele pode ter para aquela mesma coisa. E muitas vezes, quem está lá fora tem um preço melhor do que quem está aqui perto. Então, como é que a gente faz para competir nesse novo mundo? Somente com uma palavra, é diferenciação, é entendimento sobre as necessidades específicas do cliente. É você dominar esse mercado da atenção, que talvez seja o lugar mais democrático que tem. É o lugar onde você consegue ser remunerado e recompensado literalmente pelo teu entendimento, como é no TikTok. Por exemplo, antigamente, para você conseguir fazer mídia, publicidade, você precisava ter um caixa ativo, comprar rádio, comprar TV, comprar essa mídia. Hoje em dia, não. Para você se lançar, por exemplo, como músico, você não precisa de nenhum intermediário. Os intermediários foram cortados. Você vai diretamente lá e lança a tua carreira musical inteira via TikTok. Você pode divulgar o teu negócio inteiro usando Reels. Você pode criar uma estratégia de influência digital e divulgar e crescer o teu negócio somente usando dessas estratégias. E gratuitamente, né? Utilizando um meio de divulgação completamente gratuita. Então, é assustador para muita gente pensar que nessa nova economia, nesse novo mundo, negócios criados por 3 ou 4 empreendedores estão despontando em empresas centenárias. E eu tenho um case real para trazer para vocês de algo que aconteceu, mas o que está rolando é basicamente isso aqui, ó. São vários pequenos que se juntam e estão se tornando maiores do que grandes peixes grandes que existiam no mercado anteriormente. Porque sozinho esse cara não dá conta de nadar em alto mar. Mas quando ele está se juntando com vários outros, ele consegue. O que acontece é que nesse novo mundo, a gente é remunerado pela velocidade de ação. Muito mais do que qualquer outra coisa. O problema é que esse grande ele tem uma dificuldade porque mudar a direção de um navio cargueiro é muito mais difícil do que mudar a direção de um jet ski. Então quem anda sozinho se movimenta mais rápido, se movimenta mais fácil, se ajusta mediante essas demandas. Já o navio cargueiro ele não consegue, ele é muito mais pesado e é difícil de promover essas mudanças. Então como é que fica dentro desse conflito geracional, Davi? Ficamos assim. Um cara que é um tubarão do mercado, como o Jorge Paulo Lemann, dizendo que ele é somente o dinossauro apavorado diante dessas novas mudanças que estão surgindo. Ninguém sabe ao certo o que está acontecendo. E basta a gente cogitar quais são os caminhos para o futuro e buscar se antecipar. Porque, como eu já falei, quem se antecipa vai governar. Estou trazendo referências gerais para que a gente comece a
ir direto ao ponto em relação ao que é que eu acredito que tem que ser feito, tá? Startups são os modelos de negócio que são filhos nativos dessa nova era que a gente está vivendo hoje. Por alguns motivos. Porque essas startups, essas empresas, elas são ágeis, elas têm inovação como valor base, elas têm foco em gerar valor, elas têm tecnologia e escala, mas principalmente elas aprenderam e tiveram que aprender a se estabelecer em um ambiente de extrema vulnerabilidade, de extremo movimento. Então, com pouca estrutura, competir com alguém muito grande, se tornou necessário que elas aprendessem a se adaptar. E isso faz com que elas tenham muito poder para trazer muita força para dentro do campo. E nesse mercado volátil, onde o consumidor tende a mudar os seus hábitos de consumo copiosamente, a gente precisa entender, de fato, quais são os hábitos de consumo dos nossos clientes. O case que eu quero trazer para vocês aqui é esse. Eu fiz um programa com o Banco do Brasil chamado Futuro do Trampo por algum tempo. E eu tive a oportunidade de encontrar a diretora de marketing, uma pessoa relevante de marketing lá do Banco do Brasil, e eu perguntei para ela, quem que é o cliente do Banco do Brasil? Aí ela me disse as seguintes palavras: eu vou mandar mensagem para minha assistente para ver se a gente encontra na nossa intranet essa informação. Ela não sabia especificamente qual que era o cliente que ela queria impactar. Não sabia especificamente com quem que o Banco do Brasil gostaria de se comunicar. Mesmo sendo um banco gigantesco, é meio bizarro pensar nisso, não é? E aí, eu tive a oportunidade de cruzar essa informação com o Nubank, quando eu encontrei com a Cristina, e eu perguntei para ela com quem que ela queria comunicar, e ela foi extremamente clara em relação a qual que era o cliente que ela tinha. Então, talvez por isso, o Banco do Brasil, que foi a primeira instituição bancária a operar no Brasil, e o Nubank, fundado em 2013, o Nubank hoje é o melhor banco brasileiro pelo 3º ano consecutivo, e ele também já vale mais do que o Banco do Brasil. Talvez, não pela tecnologia, não pela inovação, talvez por um fator, pela capacidade de entendimento das necessidades do público e por construir um produto e uma comunicação que se encaixe especificamente nessa necessidade específica desse público. Por, de fato, fazer com que toda a sua operação se adaptasse para uma necessidade, que é servir às necessidades daquele público específico que foi selecionado. E assim que ele consegue crescer, ele consegue ter um CAC mais barato, enfim. Mas por que isso acontece? Porque em menos de 10 anos de existência, o Nubank entende mais do seu cliente que o Banco do Brasil em 200 anos. O que eu estou falando é extremamente inovador, mas ao mesmo tempo é o que temos de mais tradicional e que todas as escolas de negócio falam para a gente desde que o mundo é mundo. E hoje está ficando cada vez mais claro essa necessidade. Quanto melhor você entender do teu cliente e das demandas que ele tem, mais você vai conseguir crescer em termos de negócio. Porque a tua comunicação fica mais assertiva, porque você constrói um produto que comunica e que resolve as dores e as necessidades que aquele público tem. Faz sentido para alguém que eu estou falando? Então, é muito louco que o que a gente tem de mais tradicional em termos ao que é ensinado em escolas de negócio é também o que temos de mais inovador, porque em algum momento a gente se desconectou e deixou de fazer aquilo que é simples. Essa é a filosofia que eu levo para os meus negócios e eu tenho um segredo para contar para vocês aqui. Cara, o motor principal do meu negócio, o principal, que é a minha empresa de consultoria, é o orgânico. Eu uso o meu motor orgânico para impulsionar uma empresa que tem mais de 300 empresas que já fazem parte, uma consultoria de alto ticket, de alto valor. E eu uso essa estratégia para fazer com que isso aconteça. E eu fiz questão de trazer essa etapa aqui no processo, que para falar para vocês quem são os principais agentes, obrigado Bob, quais são os principais agentes fomentadores dessa nova forma de pensar desse novo mundo? É que são os jovens. Por um motivo, porque os jovens são engajados e antenados. Eles têm a intenção e a capacidade para formatar o mundo mediante a sua perspectiva. Entender essa tendência dos jovens é mais do que importante, é fundamental. Davi, mas a minha empresa não vende para jovens. Tem duas situações aqui. 50% do público consumidor vai ser jovem nos próximos 5 anos. E jovem é menor do que 24, 25 anos de idade. Então, 50% do público ativamente consumidor nas redes sociais são jovens. Faz sentido? 50%. Outros 50%. Esses jovens, eles influenciam diretamente as decisões de consumo da família.
Então, mesmo que o produto não seja direcionado para o jovem, os pais, por entender que esses jovens são mais atenados, eles estão escutando os conselhos e as direções de quem? Dos jovens. Porque, quem que é pai? Eu tenho certeza que você provavelmente passou a conhecer mais da CIMED, justamente porque o teu filho ou a sua filha começou a falar mais sobre isso em casa. Sim ou não? Esses jovens, eles influenciam essa percepção de massa, essa percepção de consumo. Não só influenciam, como direcionam essa percepção de consumo. Então, contactar e falar diretamente com esses jovens é fundamental. Tem algumas pesquisas de especialistas em tendências que falam que os jovens sempre foram influenciadores e criadores de tendência, desde muito antes do termo influência ser criado. Esses jovens, eles sempre foram influenciadores, construidores de novas tendências. Comunicar, entender essa linguagem jovem é fundamental. Um dia eu estava lá no Brasil Conference, em Harvard e no MIT, eu encontrei o Jorge Paulo Lemann. E ele falou uma coisa para mim fantástica. Ele falou assim, Davi, eu digo que todas as empresas deveriam ter em seu conselho consultivo alguém com menos de 23 anos de idade. E aí eu não entendi direito o que ele quis dizer. Mas ele falou o seguinte, se eu não tiver aquele cara, eu não vou direcionar a minha empresa para se tornar o que esse cara precisa daqui a 2, 3, 4, 5, 6 anos. Então, a empresa de 5 ou 6 anos está sendo construída agora no presente. Eu preciso entender e atender as demandas desse público específico que existe. Então, as pessoas costumam dizer que os jovens são o futuro, mas na verdade não é verdade. Esses jovens não são o futuro, esses jovens já são o presente. Porque eles influenciam toda a cadeia consumidora. Não importa qual seja o teu produto ou o teu serviço, ter uma linguagem, uma comunicação jovem é o que vai fazer você ir adiante. Mas está aí uma situação difícil. Só quem consegue ter uma linguagem verdadeiramente jovem são os jovens. Porque nada é pior do que um tiozão querendo parecer jovem. É por isso que esses jovens estão se destacando tanto no mercado e é por isso que eu estou cobrando milhões de reais para fazer consultorias para empresas extremamente bem estabelecidas, para que eu consiga trazer para eles a minha visão daquilo que eu acredito que é preciso, que é necessário. E aí eu tenho uma vantagem, porque eu tenho um pezinho no mundo jovem e um pezinho no tiozão. Então, sou casado, esse rolê, entendeu? Então, eu entendo a cabeça dos jovens, ao mesmo tempo eu entendo a cabeça de quem já é mais velho, assim. Então, eu consigo fazer um intercâmbio dessas duas informações de um lado para o outro. Sei lá, eu vim com um chip meio diferente mesmo, vocês entendem? Entendeu, não? Então, isso é muito bacana. Esses jovens, eles ditam a tendência, e quem dita as tendências ditam o comportamento desejado e praticado pelo todo no presente. Porque se tem uma coisa que acontece é que ninguém quer ser velho. Não é à toa que o número de procedimentos estéticos no nosso país cresce, porque todas as pessoas elas querem parecer jovens. E você só parece jovem fazendo coisas de jovens. É por esse motivo que essa comunicação direcionada para jovens vai fazer com que a tua marca se destaque. Porque ninguém quer ser cringe. Ninguém quer ser fora de moda. Todo mundo quer ser a bola da vez. Essa estratégia foi a estratégia que fez com que a CIMED se destacasse tanto, porque não tinha nada mais chato do que uma farmacêutica. E os caras conseguiram transformar uma farmacêutica em uma empresa cool. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Caraca. Então, deixa eu passar aqui. Memes, restaurantes. Quem dita qual que é o restaurante da moda, o restaurante da vez, são justamente os jovens. Todo mundo quer estar na tendência. Saber se comunicar e criar soluções pensando nesses novos consumidores e nesses novos hábitos de consumo é fundamental, talvez seja o único caminho para se perpetuar no mercado. E aqui eu trouxe algo para vocês tirarem uma foto, basicamente aquilo que eu acredito como sendo os consumidores do passado, o que é que eles queriam, e esses são os novos consumidores, que é o que eles de fato querem nos tempos de hoje. Só que, atenção, esses novos consumidores não são só os jovens. Esse é o novo perfil do que os consumidores eles estão buscando ao consumir, no geral. Enfim, tiraram? Perfeito. Deixa eu passar aqui que eu tenho mais alguns conceitos. Passar aqui. O que é mais forte nisso tudo é o seguinte, de que os problemas, eles são muito parecidos com os problemas de antigamente. Os problemas que temos hoje, eles são muito parecidos com os problemas de antigamente.
mas a maneira de resolver esses problemas que mudaram. E eu vou mostrar aqui para vocês. No passado, o seu GPS seria um telefonista que te guiava até o seu destino pelo telefone antes de você sair de casa. Isso aqui é uma foto lá de Londres, o pessoal com os mapas. Qual problema esse pessoal aqui resolvia? Não saber chegar até o seu destino, certo? Você não sabia chegar até o seu destino, você pegava o telefone, ligava, anotava as direções e você chegava até o seu destino. Olha que interessante. Em 1950, problema, não saber chegar até o seu destino. Existia agência de telefonistas que te guiavam. Aí depois, 1972, problema, não saber chegar até o seu destino, até que foram lançados os aparelhos de GPS. Quem usou o GPS aqui? Tudo velho. Lá em 2005, foi lançado o aplicativo de GPS, Google Maps e Waze. Aí aqui amanhã, teremos realidade aumentada, ou sei lá qual que é a solução. Mas o problema é o mesmo. Qual que é a grande diretriz aqui que eu quero que vocês percebam? Os nossos consumidores, eles vão sempre optar por aqueles que conseguem proporcionar a solução do problema de maneira mais rápida, mais barata, mais efetiva, mais direta, baseado na necessidade que ele tem. Se eu tenho o fornecedor A e o fornecedor B, eu entendo que o fornecedor A entende melhor a minha diretriz daquilo que eu preciso e ele resolve melhor o meu problema, sendo que eles cobram o mesmo preço, eu sempre vou optar por aquele que tem a melhor proposta de valor na mesa. Isso é natural daquilo que a gente tem como conceito. Se eu tenho a pessoa A ou a pessoa B para conversar, meu cérebro vai fazer o juízo de valor, eu vou entender. Cara, talvez eu vou conversar com você, que talvez você traga mais vantagem para mim na mesa. O teu consumidor está pensando exatamente igual. Só que aí está o ponto. Se você não entende o que é que ele precisa, você não consegue empacotar uma comunicação de tal maneira a fazer ele compreender o valor que você traz. É por isso que é tão difícil você comunicar percepções de valor, de fato, nas redes sociais, porque você precisa ter um empacotamento que colhe, que funcione. Sabe qual o maior problema que essa nova geração está tendo, que na verdade a geração antiga está tendo nas redes sociais? É que eles não entendem que a linguagem que funciona precisa ser uma linguagem simples, precisa ser uma linguagem orgânica. E que você contratar uma agência gigantesca para fingir que é orgânico não funciona. Porque o pessoal tem um sensor de entender o que é orgânico e o que é que não é. E o maior problema disso tudo é que ser orgânico não é tão escalável quanto você fazer as coisas de maneira em escala, em massa, em série. Vocês estão entendendo? Essa é a grande dificuldade que essa turma está enfrentando. Mas aí é o mais louco, de que quem é jovem, quem é natural, quem é real, está conseguindo ganhar espaço no mercado que antes eram desses grandes players, dessas grandes pessoas. A mensagem final aqui, Bob, para eu liberar vocês, liberar para a próxima palestra, é: ou você adapta, ou você se adapta, ou você morre. Ou você muda, ou você se antecipa e entende qual que é a maneira de comunicar, ou você vai ficar para trás. Por alguns motivos. Primeiro, porque a maneira de atrair clientes mudou. A maneira de vender, de comunicar valor para o teu cliente mudou. E a maneira de gerar valor para o teu cliente mudou. As exigências dele mudou. Mas não mudou porque mudou. Mudou porque eles mudaram. E mudou porque agora eles comparam. Eu pesquiso no TikTok e eu vejo o que é que o teu concorrente tem para oferecer. Antigamente, a geografia era um diferencial competitivo incrível. Só tem aquele na minha região. Hoje em dia não adianta mais, porque o teu cliente ele vai comparar. Aí, lembra que eu falei no começo que a epidemia que a gente está vivendo é uma epidemia de informação. Então as pessoas estão de fato por dentro. Se você não conseguir comprovar que o teu produto é o que melhor resolve a demanda daquele cliente, vai ser muito difícil de você se perpetuar no mercado. E os leads estão ficando cada vez mais caros. Eu estudo o mercado americano há alguns anos. Adquirir clientes, comprar clientes, independentemente do meio, está ficando cada vez mais caro. Ainda mais com esse fenômeno das bets, ainda mais com esse fenômeno de gente que tem um ROI muito mais alto que o nosso, porque faz coisa duvidosa. Esses caras estão tomando todo o mercado, estão comprando todos os leads que eram para ser do seu negócio, do teu negócio. E aí que deixa só um gostinho de quero mais do que eu quero trazer para vocês. O grande segredo da coisa, e talvez o grande desafio da coisa, é você fazer com que o teu cliente, isso já é dito há mais de séculos, mas ainda segue sendo o que temos de mais inovador, é fazer com que o teu cliente realmente se apaixone por você,
porque você pagou aquele CAC mais alto uma vez, mas nessa visão de ecossistema, o teu LTV pode ser infinito, fazendo esse cliente comprar de você mais vezes e mais vezes, trazendo novos produtos e entendendo de fato quais são as necessidades dele. Já passou de moda você vender apenas uma vez. A conta não fecha mais de você vender uma vez só. Você tem que vender 2 ou 3, tem que fazer parte do teu projeto. É o rate de CAC LTV, que a gente está careca de saber, só que a diferença é que o mercado está ficando cada vez mais competitivo. E quem vai ganhar, lembra que eu falei que não é o melhor? É quem mais rapidamente entender e se adaptar a esse novo fluxo e essa nova demanda. Essa é a mensagem que eu quero trazer para vocês. Se adaptem. Obrigado. Capital Talks traz conteúdo de altíssima qualidade. Com ele, Max Peters.